Bom dia, está no ar mais um Diálogo Aberto e o assunto de hoje é um tema de, digamos assim, dar água na boca para matar a sede de muita gente neste domingo pela manhã. Nossos jornalistas convidados de hoje estão aqui, Vinícius Esquinelo, editor de economia do Top Media News, o portal Top Media News. Obrigado mais uma vez por estar aqui, Vinícius, que já esteve com a gente. Outro convidado nosso, Renato Reinbach, que além de jornalista por formação, é cervejeiro e vai poder contribuir aí com muita informação para essa entrevista de hoje aqui. Ele, o Renato, que é da cervejaria Canárias, que inaugura em breve, né, Renato? Sim, aqui em Campo Grande, oficialmente, no mês agora, né, de maio. Bom, todos sabem que cerveja é uma paixão do brasileiro. Todos os anos são produzidos aqui no Brasil cerca de 14 bilhões de litros, o que coloca o Brasil em terceiro lugar, praticamente, na produção mundial. E foi inaugurada recentemente, agora no mês de maio, aqui em Campo Grande, a primeira cervejaria sul-mato-grossense que vai produzir 10 milhões de latinhas e cerca de 3 milhões de litros de cerveja por mês. E para falar sobre essa produção e sobre a ousadia de instalar uma fábrica num período em que vivemos, nós convidamos o diretor comercial da cervejaria Campo Grande, José Antônio Avezzani Júnior. Bom dia, Avezzani, obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia, Og. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Renato. E obrigado pelo convite. Bom, Avezzani, a marca Bamboa nasce já de um investimento pesado, 50 milhões de reais numa primeira etapa. Nós vivemos aí um período de crise econômica, instabilidade política e também econômica, reformas que estão para ser aprovadas que mexem de uma certa forma na relação de trabalhadores e empresas. Não era um momento muito arriscado para fazer um investimento desse porte, ainda mais aqui em Mato Grosso do Sul? Veja, Og, o Brasil até 2015 ele vinha com um crescimento de volume produzido no Brasil na ordem de 5% ao ano. A indústria cervejeira crescia-se 5% ao ano. Em 2016, a indústria cervejeira, pela primeira vez, sentiu uma queda no seu volume de produção e consumo. Tudo isso somado, junto com a sua narrativa, o grupo RFK, presidida pelo Márcio Mendes, enxergou nesse momento uma oportunidade de entrar nesse mercado cervejeiro. Por que isso? Porque nós sabemos que as crises no Brasil, elas são sazonais. Elas têm um momento de baixa e em seguida ela vem com um momento de recuperação. Nesse exato momento, o Brasil começa a dar sinais dos primeiros momentos de recuperação. Uhum. E eu acredito muito que não só o Brasil, como o estado de Mato Grosso do Sul, vai ser, em breve, vai ter o seu desenvolvimento, vai voltar a crescer. E a gente não tem nenhuma dúvida que a indústria cervejeira, por si só, também vai voltar a crescer. Um outro fenômeno que muda a relação da indústria cervejeira é o consumo da cerveja em si. Existe hoje uma migração do consumo das cervejas que usam cereais não malteados. O consumidor está saindo um pouco dessa cerveja comum, das mais tradicionais, e migrando para cervejas puro malte, né? E esse segmento da cerveja puro malte, ela cresce na ordem de 2 dígitos no país hoje. Então, baseado nesse estudo que o Márcio Mendes fez e presidiu, nós optamos por trabalhar, então, a cerveja Bamboa, que é uma cerveja puro malte. E é o segmento que cresce no Brasil hoje, que é a cerveja puro malte. Então, lógico, faz parte do negócio correr risco, mas o risco nosso hoje ele está muito bem
calculado, muito bem embasado, muito bem alicerçado, numa conjuntura que a gente tem certeza que a gente vai ser feliz nessa operação. Agora, a Ambev anunciou aí que perdeu 20% aí, do seu faturamento líquido no mês de março, né, de janeiro a março, aí em relação ao mesmo período do ano passado. Isso por causa do aumento de custos da produção de cerveja. Isso não assusta o mercado um pouco, Júnior? A Ambev, ela tem uma situação bem diferente da nossa situação. Primeiro porque a Ambev, ela compõe, no Brasil, ela tem que remunerar os acionistas. E desde o ano passado, em 2016, pela primeira vez na história, a Ambev não distribuiu dividendos para os seus acionistas, pela primeira vez na história. Justamente em função de duas curvas. A curva que cai, que é o volume, e a curva que sobe, que são os custos. E isso impactou muito no resultado dela em 2016. Em 2017, ela teve essa situação, deu a continuidade no primeiro trimestre, mas ela já está se reposicionando de uma maneira que ela volte a gerar lucro para os seus acionistas. No caso da Cervejaria Campo Grande, a gente é uma empresa pequena, limitada, né? A gente não tem essa obrigatoriedade de distribuir lucro para sócios. Diretores, sócios. Nossa obrigação no nosso negócio é gerar uma demanda e gerar uma administração saudável. Lógico que ela seja rentável e que rentabilize o negócio. Então, são coisas assim muito diferentes. A Ambev, ela tem a obrigação de remunerar os acionistas, né? E no caso nosso, não. Nossa obrigação é gerar receita e gerar lucro na atividade nossa. Júnior, primeiro que a cerveja, apesar de toda a crise, fez o homem mais rico do Brasil pelo 4º ano seguido, que é o Jorge Paulo, que é justamente o dono da Ambev. Mas é interessante que ele tem normalmente negócio em estados mais conhecidos pela industrialização. São Paulo, Rio, Sul. Campo Grande a gente sempre enfrentou um problema, agora a primeira indústria na área grande de cerveja, mas sempre enfrentou um problema de industrialização. Frete, mais distância, trazer combustível. Exatamente. Então, assim, primeira pergunta, qual que é o mercado que a Cervejaria Campo Grande vai visar? Se é o mercado interno ou o mercado de fora do estado? E segundo, como é que foi para chegar em Campo Grande e não investir em outras cidades? Nós já tivemos ou no Paraná, onde tem a empresa de Londrina, Paraná, já tivemos cervejarias grandes da própria Ambev em Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, como que se chegou a Campo Grande, né? Assim, na realidade, no primeiro momento, essa indústria iria ser montada realmente no Paraná e não no Mato Grosso do Sul. Por quê? As matérias-primas estão mais próximas do Paraná do que de Campo Grande. Então, você tem um custo de frete. Hoje, Ponta Grossa é um grande polo industrial cervejeiro. Em Ponta Grossa, hoje, tem se instalado uma fábrica da Heineken, uma fábrica da Petrópolis e uma fábrica da Ambev. E lá se instalou em volta toda uma conjuntura de fornecimento, de lata, de tampa, de matérias-primas que compõem a indústria cervejeira. Em função dessa situação, dessa logística, a indústria nossa era para ser efetivamente montada lá no Paraná. Porém, a Federação das Indústrias, o Sérgio, presidente da federação, ficou sabendo desse movimento do grupo RFK e manteve um contato com o Márcio Mendes, que é o presidente do grupo. E aí iniciou-se uma nova negociação com o Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Jaime Verucchi. E isso foi amadurecendo. O governo do Estado, através da sua lei de incentivo, acabou chegando num denominador comum que contemplava essa situação da gente trazer essa indústria para cá, para que a gente se tornasse competitivo, né, com os incentivos que o Mato Grosso do Sul podia nos oferecer. E assim, eu digo que o Estado de Mato Grosso do Sul foi fundamental na decisão para trazer essa indústria cervejeira para o Mato Grosso do Sul. Não tenha dúvida disso. Hoje no Brasil,
Você citou, né, a cervejaria tem uma produção relativamente estável, apesar de ter tido uma retração, né, no mercado ano passado, pequena. Mas existe cada vez mais cervejarias, né? Há 10 anos atrás a gente não tinha nem 100 cervejarias e hoje temos estamos chegando a 600 cervejarias no Brasil. Mas, assim, existe uma distanciação muito grande dos grandes grupos, Heineken, Ambev, Petrópolis, para as cervejarias novas. A maior parte são cervejarias pequenas. A Bamboa ficou Bamboa é a cerveja, né? A cervejaria Campo Grande, né? Ficou num meio termo, né? Apesar de ser um investimento muito grande para a cidade, comparado às grandes cervejarias, ainda é menor. Como que você acha que vai se lidar com esse mercado, assim, de não ser tão grande e nem tão pequeno? Ele ficar no meio de um fogo cruzado ali, mais ou menos. Porque né? é o seguinte, a gente tem muito bem definido o nicho de mercado que nós queremos trabalhar. Nós temos uma grande vantagem. O que mais impacta hoje no negócio de cerveja é a distribuição. Se você não tiver uma boa distribuição, você complica a situação. Como nós já temos um know-how da distribuição muito forte e bem definido o canal que nós vamos trabalhar, a gente não vê dificuldade de colocar a nossa cerveja. Por quê? Primeiro porque é uma cerveja de altíssima qualidade. A gente não tem problemas com o produto dentro da lata. E a gente também não tem problemas com o produto fora da lata. A gente não tem dificuldades para fazer a logística e a distribuição, o processo de venda. Então a gente não é um player hoje para nós vamos ser altamente competitivos perante a Ambev ou perante a Heineken, a Petrópolis. Não. A gente quer ter o nosso nicho de mercado, a gente quer ter a nossa cerveja posicionada e eu tenho certeza que com o tempo o consumidor vai degustando o produto, vai vendo que o produto é muito bom e ele vai consumindo e a gente vai fazendo o nosso trabalho. Falar para você, hoje, qualquer industrial da área de bebida, falar que vai fazer alguma operação para trabalhar de frente com as três grandes, não tem o menor cabimento. Bom, deu sede essa conversa aqui, está com vontade de abrir uma latinha, então aproveita agora, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje num tema muito saboroso. Estamos falando sobre o mercado de cervejas em Mato Grosso do Sul e também no Brasil. E estamos conversando com José Antônio Avezzani Júnior, diretor comercial da cervejaria Campo Grande, que trouxe para a gente aqui a cerveja Bamboa. Júnior, nós temos a Eisenbahn, né, que foi comprada recentemente agora pela Heineken, chegando a Mato Grosso do Sul. Quer dizer, ainda é uma cerveja nova que os consumidores estão experimentando. E a Bamboa vem mais ou menos no mesmo tipo de cerveja, de sabores muito semelhantes. Qual vai ser a estratégia para conquistar esse público especificamente? E logicamente, brigar com a Eisenbahn. Assim, a melhor estratégia é a degustação do produto, né? Você tem que fazer e promover a degustação da cerveja Bamboa. Nós vamos trabalhar muito em execução de degustação de cervejas, né? E vamos trabalhar também muito com apelo regional e com apelo de visitação à fábrica. Nós queremos levar bastante universitários, donos de ponto de venda, comerciantes, formadores de opinião, classistas, para visitar a fábrica, conhecer o empreendimento que foi feito aqui em Campo Grande. A nossa cervejaria hoje, embora ela seja pequena em relação às grandes, ela tem a mesma tecnologia de ponta que qualquer outra cervejaria
de grande porte. A única diferença é que nós temos uma capacidade de produção menor que essas grandes, mas em termos de equipamento, tecnologia, é igual ou melhor, porque nós temos hoje uma cervejaria nova. Todo ano vai se aperfeiçoando os equipamentos e nós temos aí os melhores equipamentos mais modernos que temos no mercado cervejeiro. O Agui citou, né, que o Brasil, terceiro país produtor de cerveja. Os dois primeiros são a Alemanha e Estados Unidos, que têm modelos de negócios cervejeiros muito distintos, assim, né? O mercado americano é um mercado muito mais novo e o mercado brasileiro está caminhando mais para o sentido do mercado americano, de mais cervejarias, cervejarias menos tradicionais. A Alemanha tem cervejarias quase 1000 anos, né? E isso cria um reflexo nas grandes cervejarias, né? Tipo, a Ambev teve que começar a se movimentar para trazer uma diversidade de sabores que antes eles não tinham essa preocupação. A Kirin também, com a Eisenbahn, e a Balboa apostou inicialmente em um sabor só. Vocês têm ideias de terem outros estilos de cervejas, apostar numa diversidade um pouco maior de sabor do que só aquela Smith brasileira, só toma Pilsen e outras coisas? Bem na verdade, a cerveja, a grande maioria das cervejas são Pilsen, né? Você como cervejeiro sabe disso. O movimento das cervejarias artesanais ganhou muito força nos Estados Unidos já, a exemplo do que já acontece na Alemanha. Hoje, nos Estados Unidos, o volume das cervejarias regionais e das micro cervejarias, o volume dessas todas juntas já é superior à produção da Anheuser-Busch nos Estados Unidos. Você vê o tamanho que esse mercado vem crescendo e essa migração. Com relação à Balboa, ela vai ocupar o seu espaço no mercado. A gente vai ter, num futuro próximo, lógico, novas marcas de cerveja, novos conceitos cervejeiros. Nós não vamos ficar restrito a só a marca Balboa. Nós vamos ter outras marcas com outros tipos de cerveja. Isso sim. Não de imediato, mas vamos desenvolver sim. Avezani, e quanto à distribuição? O senhor falou agora que vai chamar donos de ponto de distribuição para conhecer a fábrica. A distribuição nesse começo da Balboa vai ser regional, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou já vai começar em outros estados, ou somente Campo Grande e não interior? Não. Qual que é a estratégia de distribuição? A distribuição, a venda e a distribuição nós vamos fazer já estamos fazendo no Mato Grosso do Sul, né, e no Paraná. Porque no Paraná nós temos uma unidade nossa lá, né, do grupo RFK, que é em Cambé. Então, no Paraná nós já estamos promovendo a venda. Então, nós produzimos aqui e mandamos para o Paraná. E aqui nós produzimos aqui e comercializamos aqui. Já temos alguns pré-contratos, já estamos firmando uns pré-contratos para exportação para o mercado americano e para o mercado europeu. E também já estamos em negociação com o Mercosul, já bem avançado para fazer exportação para os países do Mercosul. Ô, Júnior, a Balboa é feita aqui em Campo Grande utilizando-se a água do aquífero Guarani, que é um dos maiores hoje do mundo. Por que isso faz dela uma cerveja, digamos assim, diferente? A água realmente ela faz diferença na fabricação da cerveja? Não tenha dúvida nenhuma. O Renato aqui sabe perfeitamente que a água ela é mágico no negócio de cervejeiro. Veja, enquanto algumas fábricas de cerveja captam a água do rio, faz todo aquele processo, trata a água, para fazer o tratamento você tem que adicionar produtos químicos para torná-la potável, depois clorar para tirar, né, como é que fala? Deixar ela sem nenhuma contaminação. A água que nós usamos do aquífero Guarani, ela é 100% pura, natural, ela não recebe nenhum tratamento químico. A única coisa que ela recebe ela passa por um tratamento de ultravioleta para descontaminação, se caso tiver. Coisa que não tem porque a gente faz testes... As análises já foram feitas. A gente faz testes
dentro do nosso processo, faz testes de hora em hora nos tanques, porque você tem que ter o controle microbiológico da levedura cervejeira, enfim. Mas a nossa água, ela é mágica. Existe até um folclore de anos e anos atrás, os cervejeiros da minha idade falava-se muito o seguinte, que a melhor cerveja produzida pela Brahma era a Brahma de Agudos. Igual a Brahma de Agudos não existia. Todo mundo falava isso. E realmente, a Brahma de Agudos usa água para a produção de cerveja do aquífero Guarani. E nós também fomos captar a água do aquífero Guarani para usar na nossa cerveja. E ela torna-se uma cerveja bem mais leve, porque ela não tem adição de nenhum componente químico e ela, naturalmente, ela tem a menor concentração de sais minerais por mililitro de volume de água. Vai se aproximar com as águas da República Tcheca, né? Nas Isso, primeiras Pilsens, que são águas bem leves. Né? Por isso que chama-se Pilsen. A cerveja Pilsen vem de uma cidade chamada Pilsen. Na República Tcheca. Exatamente. Interessante. Bom, aproveita, abre mais uma latinha, a gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o mercado de cervejas brasileiro. Júnior, nós dissemos agora há pouco que a cervejaria Campo Grande começa com um investimento de 50 milhões numa primeira etapa. Qual vai ser a segunda? A segunda etapa agora, nós vamos... Bom, deixa eu explicar. Essa primeira etapa, nós estamos produzindo a cerveja e envasando ela em embalagens lata. Na 269, 350 e a 473. Na segunda etapa agora, a gente já inicia-se, daqui a 90 dias, 120 dias, já com a produção do chopp. Nós precisamos fazer um investimento para fazer o embarrilhamento do chopp. Isso posto, a gente tem a etapa do envase da cerveja em vidro, né? E isso demanda uma nova etapa de investimento. Nós precisamos construir galpões, né, para contemplar a colocação da máquina para envasar o vidro, a pasteurizadora de vidro, a lavadora para lavar os vidros, né, da garrafa 600 ml, litro e a 300 ml long neck. Então essa vai ser a nossa segunda etapa de investimentos. Além disso, você tem que ter um investimento na área de tanques, né? Porque nós temos hoje uma quantidade de tanques que é suficiente para trabalhar essa primeira etapa, que é a etapa de fazer e produzir cervejas para envase em lata. Quando a gente for para o envase em garrafas, a gente também vai ter que aumentar a capacidade de produção. E a nossa limitação hoje está nos tanques de maturação. Nós vamos ter que também fazer investimentos em tanques de maturação e na composição de investimento para fazer a refrigeração dos tanques. Quer dizer, esses 3 milhões de litros que vocês já produzem hoje vai virar quanto, mais ou menos? Ou essa é a capacidade? Hoje, a nossa máxima? Capacidade hoje é essa. Essa é a capacidade essa é a nossa capacidade, atual. né? E ela vai aumentar? Ela pode aumentar baseada no incremento de tanques de maturação. Agora, para a gente fazer uma ampliação para a linha de vidro, a gente vai ter que aumentar, além dos tanques de maturação, a gente vai ter que ampliar a parte física, a parte de alvenaria e trazer o investimento em maquinário de vidro. Por que vocês escolheram a lata em vez da garrafa no começo? Porque a lata, hoje, você atinge mais rápido o consumidor do que a garrafa. Ela tem mais saída hoje. Você consegue trabalhar em autosserviços, em atacarejos, que é o sistema hoje que cresce venda na área de autosserviços. Você consegue chegar com a lata, você não consegue chegar com o vidro. Assim, eu não sei se você também tem essa visão. Às vezes, o brasileiro associa long necks, às vezes,
com um produto de uma qualidade maior, apesar da lata ser até um recipiente melhor de envase, né? E você não tem uma preocupação de, às vezes, acharem que por ser lata é um produto mais barato, assim? Não, a lata, ela tem um apelo mais popular, não barato, palavra, né? Sim. Mas a long neck, você tem long necks hoje, colocando em referência hoje os líderes no segmento de long neck, nessa categoria de premium que a Bamboa está, você tem duas, você tem a Heineken e tem a Eisenbach. Mas você tem long necks também Pilsen comum, como em Brahma, Antártica, Skol e outras, né? Não, a gente não vê isso como uma descaracterização do trabalho nosso. Pelo contrário, a gente vai ter esse produto também nessa embalagem. No futuro próximo aí nós vamos ter a long neck também posicionada no mercado. Vezani, a gente falou até agora de investimento, alvenaria, financeiro. Uma das maiores críticas da gente que acompanha a economia regional aqui, um dos maiores problemas enfrentados pelos industriais é a questão do pessoal, da qualificação pessoal. Já tivemos exemplo de empresas aqui que infelizmente não foram para frente porque falta de mão de obra. Mais Aí específica, tinha que trazer mão de obra de fora, o custo aumentava, a empresa acabava ficando inviabilizada. Como é que foi essa questão da mão de obra nessa primeira etapa, que já está em funcionamento, e pensando numa segunda etapa, a gente tem capacidade de suprir essa mão de obra ou temos que trazer gente do Paraná, onde tem uma outra unidade, por exemplo? Bom, na realidade você tem um mix dos dois, né? Nós trouxemos alguns já que trabalhavam na nossa unidade do Paraná transferidos para Campo Grande, mas também se preocupamos ao longo do processo em recrutar pessoas do mercado aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e dar todo o treinamento para esse pessoal. Então nós fizemos um investimento muito grande em treinamento e em qualificação de pessoal contratados daqui do nosso estado, da nossa cidade, e levamos esse pessoal para fazer o treinamento fora, em cervejarias fora, em laboratórios fora, para poder adquirir o know-how. Então, a gente, lógico, sentimos dificuldades? Sentimos, mas tivemos a sabedoria de saber contornar as dificuldades. A gente não ficou só trazendo e importando mão de obra, não. A gente recrutou aqui, fizemos uma qualificação, tivemos que levar para fora, né? Treinamos, também, lógico, né? isso faz parte do custo do investimento, né? A gente encara isso como um investimento, né? Não como uma despesa. E o pessoal está bem motivado. Vocês têm o número de funcionários hoje da parte de cerveja, de empregos que gerou aqui? Sim, nossa empresa, quando ela começou aqui no Mato Grosso do Sul, em 2008, que era só apenas uma distribuidora, nós éramos em 15 funcionários. Hoje nós somos em 152 funcionários na planta de Campo Grande e 400 no grupo RFK, né? E nós pretendemos, com a expansão que vamos fazer, com o crescimento de demanda, a gente pretende chegar aqui a Campo Grande, num curto espaço de tempo, a 250 empregos diretos. O importante da indústria cervejeira, a cada emprego que a indústria cervejeira gera-se mais 50 empregos na cadeia como um todo. Na cadeia, quando eu falo, eu estou falando logística, distribuição, publicidade, mídia, enfim, então, todo o sistema. A cadeia, a indústria cervejeira no país hoje movimenta 1,5% do PIB e 14% da indústria de transformação. Então, assim, ele é muito motivador para gerador de emprego, seja direta e indiretamente. Agora, Júnior, para a gente encerrar aqui, o brasileiro ainda, até o Renato pode ajudar a responder isso, o brasileiro ainda bebe cerveja de maneira errada, aquela estupidamente gelada. Não é a maneira ideal de se tomar cerveja, né? Eu aprecio uma cerveja gelada, né? Estupidamente gelada, aquela que você põe no copo, ela já está começando a congelar, ela já não tem mais o sabor da cerveja, né? Você toma muito gelada, né? Assim, o Renato, como cervejeiro, ele vai dizer qual é a temperatura ideal para você tomar uma cerveja. É de porta de geladeira que fala, varia muito de estilo, né? A gente tem uma bagagem cultural, nosso país é muito quente também, né?
A gente não vai servir cerveja a 10 graus aqui e logo, em poucos instantes, ela já vai estar a 15, Exatamente. 20. Ainda mais aqui em Campo Grande. Mas Terra a indústria forçou esse comportamento nas propagandas, né? Cada vez mais gelado, mais gelado. E realmente uma boa cerveja, uma cerveja puro malte, você vai tomar gelada, mas não precisa ser congelando, como você falou, né? Tem que apreciar o sabor, ela tem que estar numa temperatura para exatamente. apreciar Agradável. bastante sabor. Bom, Júnior, a gente vai encerrar, quero te agradecer, desejar sucesso à Cervejaria Campo Grande. Eu provei a cerveja, particularmente gostei muito, me agrada o sabor da cerveja, um pouco mais forte, mais maltado, e fazer votos aí de que realmente ela pegue no mercado. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar o Vinícius e o Renato para visitar a nossa planta aqui. E você também, embora já tenha tomado, visitar a planta e degustar lá a nossa cerveja Bamboa Puro Malte nos processos, desde a maturação, né, ela in natura, ela depois de filtrada e ela depois de envasada em lata e pasteurizada. Fica aí aberto o convite também aos espectadores que quiserem visitar a nossa fábrica, estamos à disposição lá para recebê-los a qualquer momento. Bom, Júnior, obrigado pela presença aqui, os nossos votos de sucesso para a cervejaria, realmente que ela conquiste o mercado, não só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Bom, e nada melhor que a gente encerrar um programa que falou sobre cerveja, fazendo um brinde com cerveja, né? Aqui vamos experimentar aqui a nova cerveja Campo Grandense, ou Mato Grossense. Um brinde a todos aqui. Sucesso. Sucesso. Obrigado. Diálogo Aberto volta no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Até lá.